Meu cordial bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja com as vossas vidas e os vossos corações. Me trouxe agora a lembrança de quando estive aqui. A última vez que estive aqui, eu estive apresentando o tema de Daniel, capítulo 3, onde eu falei sobre os 3 hebreus na fornalha ardente e falei sobre a questão da adoração, o quanto está sendo importante e imprescindível a nossa adoração no tempo presente que estamos vivendo. Para quem não me conhece, meu nome é Kleber, sou membro ali da Igreja da Cidade Nova, distrito de José Walter, estou acompanhado da minha esposa e do meu caçula. E para honra e glória de Cristo, estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos o que a palavra de Deus tem a dizer para nós, em tempo presente. O tema que vos trago esta manhã é bastante importante porque requer de nós um trabalho gigantesco com relação à pregação da mensagem do Evangelho de Deus no tempo presente. Pergunta aqui às crianças: alguém já sofreu uma queda, já caiu alguma vez? Já, né? Já se machucaram? E ficou aquele machucado lá, com aquele hematoma, e depois, com o tempo, ela foi se curando, não foi? Criou uma casquinha em cima, depois da casquinha, ela criou a pele, e ainda ficou aquela manchinha do machucado, não é verdade? Aonde eu quero chegar com isso? Assim como um machucado causa um ferimento e precisa de uma restauração, assim um relacionamento também precisa de uma restauração quando passa por um problema. No caso de quem há uma traição, aquele que realmente sabe perdoar vai conceder o perdão, mas ainda leva um tempo para restaurar essa ferida. Aquele que é traído pelas internets da vida hoje também causa um machucado e passa por um processo de restauração para que então possa ter a ferida curada. Mas o ponto que eu quero chegar de restauração é o que o livro de Isaías, capítulo 58, vai propor para nós esta manhã. Por gentileza, deu certo o PowerPoint aí, filho? Muito bem, grande garoto. Esse é um dos temas de uma semana de oração promovida pela nossa união, a Semana de Oração da Esperança e Essências, e eu me foquei neste tema, restauração essencial, e ele puxa justamente o livro de Isaías, capítulo 58, verso 12, mas eu vou ler uns versos antes, para nós entendermos o que o contexto do verso 12 vai dizer para nós. Antes disso, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nos encontramos em Tua presença, na Sua sala de audiência. Sei que somos pecadores, indignos deste local, mas com a Sua permissão, com a presença do Santo e Bom Espírito, com os Seus santos anjos a nos vigiar, e com o perdão de nossos pecados, por favor, Pai, ouça-nos esta manhã. Ouça o nosso pedido para que a Tua voz fale aos nossos ouvidos. Que a Tua mensagem chegue à nossa mente e ao nosso coração. E que não venha só como palavras teóricas, mas que venham ser colocadas em práticas. Pai bondoso, seja o nosso convidado especial nesse exato momento. Que este pobre servo pecador, que se coloca neste local agora do Teu templo, seja jogado por terra, e o Teu nome exaltado é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por gentileza, Isaías capítulo 58, a partir do verso 11.
O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A mensagem de Isaías 58 traz uma ênfase bastante importante para nós. Da época do povo de Judá, quando foi levado cativo por Babilônia, e então agora eles retornam à sua terra prometida, só que retornam à terra de uma forma totalmente constrangedora, porque aquele local estava totalmente demolido, destruído. As ruínas do templo de adoração, todas as outras coisas estavam totalmente destruídas. E além disso, o caráter, a moral do povo de Judá também tinha sido destruída, porque estavam buscando outro tipo de adoração em vez de buscar a presença de Deus. Olha que pontos importantes nós vamos pegar agora. Quando os judeus finalmente retornassem do cativeiro, encontraram Jerusalém em ruínas, como já enfatizei. A construção moral da nação também foi arruinada e teve que ser reconstruída. É-nos apresentada uma grande obra de reavivamento, reforma e restauração. Uma brecha havia sido aberta na parede, por assim dizer, porque a verdadeira religião não havia sido praticada. Eu fico pensando, quando esta informação, há 600 anos atrás, foi dada por Isaías, e hoje ela é tão enfática e presente no nosso tempo presente. A restauração, como bem colocado ali, o reavivamento e a reforma das nossas faculdades mentais e espirituais tem sido enfatizada no tempo que nós estamos vivendo. Porque se olharmos verdadeiramente a adoração que o Senhor nos pede, ou assim diz o Senhor nos pede, está justamente sendo colocada em xeque, conforme apresentado ali embaixo, na verdadeira religião que não havia sido praticada. Estamos falando de um povo que tem como um dever, não colocado por homens, mas colocados por Deus, como o verso 12 coloca para nós: edificar as antigas ruínas, levantar os fundamentos de muitas gerações. Foi chamado para ser reparador de brechas, buracos que ficaram na história, no passado, para agora serem restaurados, restauradores dessas veredas, para que o país que nós vivemos hoje se torne o quê? Habitável. Foi para isso que nós somos chamados. É esse o nosso dever. É esse o nosso compromisso no tempo presente. Mas eu não quero só me focar aqui, porque a mensagem ela tem uma extensão bastante interessante. Assim como Satanás usou a igreja para pisar a verdade, os fundamentos colocados de Isaías, Deus usaria uma igreja para restaurar a verdade, os fundamentos. E a descrição da igreja verdadeira está em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, por gentileza.
Nós vamos nesse exato momento nos deter exatamente em Apocalipse capítulo 12, aonde traz a visão de João dentro do conflito no céu e na terra, ou propriamente o grande conflito da história humana, desde o céu até a terra. Eu quero começar lendo com vocês a partir do verso 7, capítulo 12, verso 7, para depois nós entendermos o contexto do verso 1 ao verso 6, e depois do verso 13 ao verso 17. Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, lugar deles. Achou no céu lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Verso 11. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Verso 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, o que nelas habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo... Aqui todo mundo já conhece muito bem essa história. Sabemos que aqui relata o grande conflito no céu, quando Lúcifer, ainda anjo de luz, enche seu coração de ciúmes, e ao ver aquela cena onde o filho é coroado perante o reino celestial, ele se acha que deveria estar no lugar de Jesus. Mas isso não tiraria dele a posição a qual ele se encontrava, como o anjo cobridor da Arca da Aliança, conforme o livro História da Redenção conta para nós, e o Patriarcas e Profetas, e também como o regente do coro celestial, aonde ele dava a primeira nota máxima, e todo o coro angelical vinha cantando com ele. Duas responsabilidades muito grandes que ele tinha no céu e perante o trono do Pai. Mas o seu coração se encheu de orgulho, de ódio, de ciúmes, de ira e de rancor, a ponto de criar o grande conflito no céu, disseminando a sua mentira e então trazendo o grande conflito agora que acontece no céu para a terra. O que é mais interessante agora, dentro desse momento que nós vamos entrar na história, é que como esse grande conflito acontece na terra. Quem é essa igreja que ele quer atacar aqui na terra? Ou o que querem dizer todas essas características que nós vamos ler em Apocalipse capítulo 12, verso 1. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu. João, ainda em visão, após ver o conflito do céu, ele agora vê uma outra informação. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Você lendo esse verso, você conseguiria interpretá-lo do jeito que ele está? Para alguns é difícil a interpretação, mas para outros que já estudaram e já conhecem, sabem muito bem do que eu estou a dizer. Mas vamos traduzir isso em palavras para a gente ficar melhor a interpretação.
Quando João está dizendo que viu um grande sinal no céu, a visão dele é no céu. A saber, uma mulher vestida de sol. Quem é essa mulher vestida de sol apresentada pela Bíblia? Muito bem, igreja. Justamente o livro de Apocalipse, ele apresenta símbolos, imagens, que a própria Bíblia, dentro do seu manual, desde Gênesis a Apocalipse, vem se traduzindo. E essa tradução de mulher, ela está colocada no livro de Efésios, capítulo 5, verso 23 a 32. Eu não vou pedir para ler agora, porque senão a gente acaba saindo do foco da mensagem, mas se você quiser anotar, anote. Livro de Efésios, capítulo 5, verso 23 a 32, traduz esse símbolo de mulher, que significa igreja. Vou repetir, Efésios, capítulo 5, do verso 23 ao verso 32, traduz essa mulher apresentada em Apocalipse, ok? Muito bem. Essa mulher vestida de sol, essa igreja vestida de sol, nós sabemos muito bem que lá no livro de João, Cristo é apresentado como o sol da justiça. Que justiça é essa? Justamente aquela justiça aonde lá no santuário, no Antigo Testamento, aponta o sacrifício de Jesus, mostrando para nós que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo iria morrer aonde? Lá na? Então pronto, é essa justiça, essa mulher vestida do sol da justiça, é justamente a mulher, a igreja, eu e você sendo protegido pela justiça de quem? De Cristo. Muito bem. Com a lua debaixo dos pés. O que significa isso, Kleber? Essa lua debaixo dos seus pés, eu já acabei de dar a pesca para vocês, mas eu vou traduzir novamente. Essa lua debaixo dos pés dela é justamente apontando o santuário aqui na terra, onde era feito um sacrifício de cordeiro, todas as festas e principalmente na festa da expiação, onde um cordeiro morria pelo pecado do ser humano na face da terra, e depois esse cordeiro morto lá no santuário é apontado para quem? Para a cruz de Cristo Jesus. Então essa lua debaixo dos pés dessa mulher vestida de sol, ela está mostrando a sua justiça, o seu sacrifício sobre o mundo todo. Ok? Agora ela diz mais: e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem são essas 12 estrelas? Muito bem, meu irmão. São os 12 apóstolos, e ela também é colocada na questão dos 12, as 12 tribos de Israel. Ok? Então ela é colocada nos dois pontos de vista, tanto dos discípulos, quanto propriamente das 12 tribos de Israel. Mas vamos continuar nossa leitura a partir do verso 2. Bom, o verso 1 já foi traduzido para nós conseguimos entender quem é essa igreja. Essa igreja, ela tem a justiça de Cristo, e ela tem o reflexo do sacrifício de Jesus, e ela tem muito mais ainda, ela tem uma dirigência, tem alguém dirigindo ela, tem um grupo de pessoas que está movendo essa igreja na face da terra. Verso 2: que se achando grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu: eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Verso 4: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para onde? Olha o conflito que nós lemos do 7 ao 12, se completando agora no verso 4. E o dragão se deteve em frente da mulher, que se achava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, no verso 6, porém fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele sustentasse durante 1260 dias. Olha que interessante agora dentro dessa história. João viu o conflito do céu,
E agora ele está olhando para um conflito na terra. Ele está falando de uma mulher, propriamente de uma igreja, que agora ela sofre uma perseguição. Quando é que começa essa perseguição dessa igreja? Se nós lermos o livro de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, Marcos, capítulo 1 e capítulo 2, e Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos o relato do nascimento de quem? Cristo. Muito bem. Cristo nasce aqui na terra, se torna um ser humano como nós, o rei do universo, o criador de todas as coisas, vem à terra, e ao vir à terra, já nos seus 2 anos de idade, surge um decreto pelo rei Herodes de matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Isso conforme o relato de Lucas. Mas por que ele toma essa decisão? Porque os reis magos vêm do Oriente e passa pela cidade, principalmente comunicando o nascimento de quem? De Jesus. E aí então, ele ao saber disso, tomou o ódio em seu coração, porque sabia que alguém iria tomar o seu lugar, o seu reinado. Então logo, ao saber disso, Deus trabalha agora com a tirada dessa criança, dessa perseguição. E aí então a criança é salva junto com seus pais diante dessa circunstância. Só que esse dragão ele ainda continua pronto para devorar essa criança. O rei Herodes morre, e aí vem um outro que vem suceder o seu governo. E a gente sabe que durante todo o período da história, o dragão em todos os momentos, que é Satanás, usa diversas formas para acusar, para apontar na cara de Jesus as coisas que ele estava fazendo. E aí então, o que é levado? Jesus é levado para onde? Para um sacrifício. Ele é morto por nós, na cruz do Calvário. Só que ele agora é levado para a presença de quem? Do Pai, porque ele venceu. Ele ressuscitou. Ao 3º dia, ele mostrou para o universo e para o mundo inteiro que era possível guardar a lei de Deus e que a perfeição que ele espera na humanidade será acolhida na pessoa de Cristo Jesus. O que é mais lindo nessa história é que ela determina um período e ela determina um local para essa perseguição, para esta igreja, para as características dessa igreja. Deixa eu passar aqui avante, porque tudo que eu tinha que explicar até aqui, eu expliquei. Quais são as características doutrinárias dessa igreja e como podemos identificar essa igreja verdadeira? Antes de eu chegar aqui, eu quero explicar o seguinte. Essa igreja, ela vai para o deserto. Ela é perseguida no deserto, durante esse período de 1260 dias. Esse período de 1260 dias, dentro da história da Idade Média, ela é um período de perseguição da igreja romana sobre a igreja cristã. E o que acontece dentro desse período, dessa perseguição? Acontece muitas coisas impressionantes que o ser humano toma a decisão de fazer na face da terra. Mas em virtude de quê? Por que ela toma essa decisão? Por que ela faz isso? Vamos entender comigo o seguinte, Apocalipse capítulo 13, que é o próximo capítulo, a gente não vai se deter agora. Apocalipse capítulo 13 fala de 2 bestas que emergem da terra e do mar. Isso dentro da simbologia bíblica e dos estudos, apresenta 2 poderes que se emergem, um da terra e um do mar. Essa besta é um poder político e religioso. Que poder político e religioso é esse? Vamos lá. Na antiga Idade Média, nós temos ali, separado entre Estados Unidos e Europa, um mar. Pronto, já começamos a identificar. Do lado de cá, na Europa, era a terra já populada, já tinha muita gente e muitas nações. Quando a Bíblia traz para nós água, multidões de águas, se diz povos e grandes multidões. Então, já na Europa já existia muita gente, havia as perseguições contra a igreja, havia as inquisições, havia também mortes por causa da palavra de Deus. Então, dentro da Europa, a igreja já estava sofrendo com relação à pregação do Evangelho. O que acontece então? Este povo agora, Deus fala, não, vocês não vão ficar mais aqui na Europa.
Já cansei de ver o sangue dos meus filhos morrendo na face da terra por causa desse povo incrédulo. Vou tirar vocês da Europa e vou levá-los para onde? Estados Unidos. Estados Unidos não era colonizado ainda. Então agora esse povo sai da Europa, os cristãos saem da Europa e vão para os Estados Unidos, e agora começam a colonizar, onde um lugar que não tinha reis, não tinha papas, não tinha sacerdotes, não tinha ninguém para determinar o que eles deveriam fazer. Então agora eles tinham Deus guiando eles sobre todas as coisas dentro dos Estados Unidos. O que é mais interessante chegar nesse ponto da história é que dentro desse período surge uma igreja que dá uma referência com relação a essa mensagem que está sendo apregoada, que foi perseguida lá na Europa e que agora vem para os Estados Unidos. Apocalipse capítulo 12, verso 17, vai dizer: que igreja é essa? Que povo é esse? Irou-se quem? Quem é o dragão? Muito bem. Contra a mulher, quem é a mulher? Eu e você, e a igreja numa forma geral. E foi pelejar, foi fazer o quê? Pelejar o quê? Guerra. Com o restante da sua descendência. Lembra que eu falei da descendência que saiu da Europa para os Estados Unidos? Olha aí, o restante da sua descendência. O que essa descendência tem de diferente? Os que guardam. Essa é a diferença dessa igreja. Essa é a diferença deste povo. Vejamos então quais são as características. Primeiro, ela guarda os mandamentos de Deus, de Êxodo 20, do 1 ao 17, e tem o testemunho de Jesus de Apocalipse 19, de 10, que diz que é o espírito da profecia, ou de profecia. Muito bem, então ela tem duas características importantes, e eu quero enfatizar as duas características. A perseguição que acontece com relação à igreja, deixa eu ver se o próximo slide vai entrar. Não, é esse aqui. Pronto. A perseguição que acontece com a igreja, com essa mulher, com este povo, é que no ano 538 da nossa era, acontece uma coisa bastante interessante. Quem é que lembra o acontecimento deste ano, o ano 538 da nossa era? O que acontece nessa época? Decreto dominical, gente. Acontece no ano 538. Quem é que levanta o decreto dominical sobre a igreja? Constantino, imperador Constantino, exatamente. O que ele faz? Espera aí. Eu tenho que arrumar um jeito de unificar todas as igrejas. Ninguém pode estar separado, nós temos que estar juntos. Então ele agora vai para dentro de um concílio, ele deixa o lugar dele agora de sacerdote e se põe como rei. E agora entra sacerdotes, reis e homens do poder político romano, entram lá dentro e juntos se decidem a abrir um decreto de adoração num dia, que era o domingo. Ok? Eles impõem que todos estejam adorando no domingo, exceto os trabalhadores do campo. Se você vê as leis impostas por Roma, é bem colocado assim: todos têm que estar adorando no domingo, menos os que trabalham no campo. Ué, se eu faço uma imposição de lei que é para todos, então peraí, eu não posso abrir exceção. Então tem uma brecha na lei deles. Tem um erro na lei deles. O contrário da lei de Deus, que a lei de Deus diz para nós, e nós temos 10 mandamentos, e uma das grandes vigências, ou um dos grandes conflitos durante toda a história do mundo, é que a lei do 4º mandamento diz o quê? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O conflito de toda a história, na terra e no céu, e durante todo o período da história, é com relação a esses 2 mandamentos. A questão de Roma implantar o domingo como imposição, e depois Deus do outro lado mostrando a verdade sobre a questão do sábado. Porque agora eu vou chegar num ponto importante dessa história. Deus nos chamou, lá em Isaías 58:12, para ser reparador dessa brecha.
reformador desses fundamentos, reinstalar novamente no nosso país e no tempo que nós estamos vivendo a verdade que o mundo hoje não conhece, e se conhece está distorcida com relação ao sábado. É essa a ênfase do nosso tempo, é essa a mensagem que precisamos apregoar. E além do mais, em 1798 acontece o aprisionamento do Papa Pio VI pelas tropas napoleônicas. Olha isso aqui, que interessante. Roy Anderson afirma, no livro Apocalipse Revelado, páginas 195 e 196, durante esses séculos, ele, quem? O papado, praticamente controlou a cena política na Europa, coroando reis e excomungando hereges, até mesmo reais. Mas recebeu uma ferida mortal nas guerras napoleônicas, e o próprio Papa foi levado prisioneiro. Isso ocorreu em 9 de agosto de 1798. Só que essa ferida foi curada por pouco tempo. Então logo essa ferida ela é restaurada e é levantada de novo quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Mas esse não é o momento para isso. Eu quero um pouquinho mais avante nessa história. Muito bem. Fazendo agora a nossa leitura de Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 13, para nós finalizarmos a mensagem desta manhã. Capítulo 12, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, quem? A igreja, que dera à luz um filho varão. Quem é esse filho? Jesus. E fora dada à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, e aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vou dar uma pausa rapidamente no verso 14. O verso 14 identificou que a mulher, ela recebe 2 asas da grande águia e que voasse para o deserto. É a saída da sua igreja hoje da Europa para os Estados Unidos, e ela sai numa extrema velocidade para a pregação do Evangelho. Quando ela enfatiza essas 2 asas, ela está dizendo para mim e para você, velocidade da mensagem, rapidez para sair para pregar o Evangelho. Então ela está saindo da Europa e indo para os Estados Unidos para a pregação dessa mensagem. Continuando então, e ela fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa aqui é a mesma coisa que o verso 6 disse para nós. O período de 1260 dias. É ao mesmo tempo, tá bom? Não precisa se confundir. Ela mesmo se traduz. Os 1260 dias dito no verso 6 de Apocalipse 12 é o mesmo do verso 14. Continuando então o verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo... A água significa o quê? Povos e nações. O que ela faz? Ela junta um povo muito grande, como um rio, para fazer com que esta igreja agora seja arrebatada por esse rio. A verdade é que esta igreja, propriamente aqui, que está perseguindo, não a perseguida, a que está sendo, a que é perseguida, ela arroja uma mentira contra a questão do sábado. Ela arroja uma multidão de pessoas espalhando uma mentira a respeito da questão do sábado. Mas olha o que acontece no verso 16. A terra, porém, socorreu a igreja, lá nos Estados Unidos, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua. Então aquela mentira que a igreja apostólica católica romana estava proferindo com relação ao sábado, morreu lá e não conseguiu atravessar para o outro lado. E a mensagem ela continuou sendo proclamada. E aí vem o que acontece então agora lá, acontece agora dentro dos Estados Unidos, o que acontece dentro do nosso tempo, o que está acontecendo agora. O dragão está irado contra a mulher, contra eu, contra você, que é a igreja dele, e está fazendo uma grande peleja com o seu restante da sua descendência.
Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pergunto para mim e para você, esta manhã, o que Deus espera de mim e de você? Sermos reparadores de brecha, restauradores de verdades, veredas, no tempo presente que nós estamos vivendo. Deus está chamando a mim e a você, conhecendo agora esta verdade preciosa da palavra de Deus, que auto se traduz, e mostrar para este mundo o grande conflito que o mundo está enfrentando, que nós estamos enfrentando, com relação à adoração. E aí, estamos preparados? João capítulo 10, verso 14, nós lemos o seguinte: eu sou o bom, conheço as minhas ovelhas, e elas me, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um... Presta atenção nessa mensagem para a gente concluir. Jesus diz que ele é o quê? Ele já deu a característica do que ele é, o bom pastor. As ovelhas dele, as minhas ovelhas, faz o quê? Conheces a Jesus? Está você preparado para a volta de Jesus? Você já se faz essa pergunta todos os dias da sua vida? Estou eu preparado para ter um encontro com Jesus? Será que realmente eu estou preparado para encontrar Jesus, sendo que eu conheço Ele ou não? Porque Ele conhece as suas ovelhas, Ele sabe cada uma delas. Sabe aquelas que vão se perder e sabe aquelas que vão estar no seu redil e estar para a eternidade. Assim como Ele também conhece o Pai e deu a sua vida pelas suas ovelhas, e sabe que em outros apriscos, em outros lugares, existem outras ovelhas que precisam conhecer esta verdade. Eu e você somos detentores dessa verdade. O que nós estamos fazendo com ela? Estamos como as 10 virgens que estão dormindo, esperando que o noivo grite, e aí vem o noivo, e aí 5 delas estavam preparadas, mas 5 estavam despreocupadas com o que estava acontecendo. Estamos preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor? Estamos preparados para ter encontro com esse bom pastor? Estamos preparados para sair de vizinho em vizinho aqui, contando sobre essas verdades? Esse é o tempo. Não há mais tempo de ficar sentadinho no banco, esquentando. Está na hora de nós erguermos as nossas mangas e sair lá fora e pregar o Evangelho da verdade. Essa essência que precisa ser reparada e precisa ser restaurada. Nós vamos ouvir a mensagem musical agora para a honra e glória de Cristo Jesus. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo prometeu que vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé,
Levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz que Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo é um dia abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face com os anjos e beijar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e recobro as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz que Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus, e vem pra recolher os que já são seus. Amém. Enquanto Ele não vem, eu sigo esperando. Enquanto Ele não vem, eu sigo com fé, levando o Evangelho. E vocês, e nós, temos aqui homens e mulheres que hoje vestem a camisa do exército de Deus e não se agacham para pegar água, mas ao contrário, passa a mão nas águas, bebe e continua a batalha, que nem o exército de Gideão. Hoje é o tempo, agora é a oportunidade. Levante a cabeça, olhe para o alto, que a sua redenção está se aproximando. Pai, primeiramente quero te pedir perdão, Pai. Se em algum momento hoje nós falhamos com relação à ordem e decência do tempo de culto. Mas antes de mais nada, Pai, o que nós aqui deixamos claro é que esta mensagem precisa ser anunciada. Não é mais tempo de ficar tomando leite, nem ficar comendo pedacinhos de pão, mas temos hoje que se alimentar de um alimento sólido, pesado, que nos prepare então para o encontro com o Senhor e estarmos na eternidade. Mas não só isso, prepara o seu exército em tempo oportuno, viver o tempo da escatologia, o tempo da volta de Jesus, o último tempo deste mundo. E esse tempo é hoje,
é agora. Que hoje, com fé renovada em Cristo Jesus, venhamos a ser reparadores de brechas, restauradores de veredas e fundamentos que no passado os homens derrubaram, mas pelo poder do Espírito Santo e pela presença do Senhor Jesus, esses fundamentos ainda continuam em pé, com os descendentes de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Seja com este povo, seja com esta igreja, seja com este bairro, é o que eu te peço, Pai. Não com méritos em nós, porque não somos merecedores de nada, mas é pelos méritos exclusivos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos.